eu queria, na verdade, eu vou ser bem breve, para não ao levar Mestre Augusto e Mestre Moraes à Austrália, em 2009, o Mestre Moraes estava escrevendo o doutorado dele. Então ele disse para mim: Roxinho, por favor, me consiga um lugar onde eu fique sozinho, porque eu preciso terminar para apresentar o meu doutorado. Eu falei: caramba, esse cara vai fazer 60 anos, vai fazer um doutorado? Pô, eu preciso estudar, né? Então aquilo me chamou a atenção, né? E o Mestre Augusto já vinha sempre falando roxo, 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 roxo. Ia ver, ele ia fazer, ele fez 60 anos exatamente naquele ano, onde ele aplicou o doutorado, né? E eu falei: não, peraí, então eu tô atrasado, eu tenho que fazer alguma coisa que me leve também a algum lugar, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, né? Então, na verdade, eu só queria fazer esse comentário. Bom, eu gostaria de agradecer, né, passando as considerações finais para a mesa. Ficaram algumas perguntas sem serem respondidas, né? Provocações em relação ao pensamento da mudança. Sim. E a atitude das pessoas em relação ao pensamento do conhecimento. Sim. Em adquirir tanto o conhecimento da questão política e da questão das religiões de matrizes africanas. Para a gente passar para um ponto em que a gente realmente parta do conhecimento, Mãe Estela sempre diz: você não vai conseguir mais seguir o caminho se você não tiver o conhecimento. É difícil eu dar continuidade à minha iniciação se eu não tiver o conhecimento de como funciona a cultura dentro do candomblé, né? Então essa questão é a questão do conhecimento, para que a gente tenha argumentos na discussão, né? Para que a gente tenha uma coisa argumentativa. Passar as considerações finais já respondendo, porque tem outras atividades que o encontro continua, né? Isso é para a gente ver o quanto é importante debater, trazer temas caros para o debate. É uma demanda reprimida, eu diria. Poderia só agregar perguntas pontuais, só para ensejos, para as considerações finais? Pode ser? Bom, queria suscitar são três pontos em específico. Um deles é se, das considerações, eu acho que poderia lançar tanto o colega, a mestra Jana aqui, Paulinho, não, geral, na mesa, no sentido da identidade do capoeirista, do angoleiro, nesse cenário, nesse contexto dessa transição do século XXI, essa primeira década, a gente poderia considerar assim, um efeito de transitoriedade para além da lógica da dinâmica cultural, da dinâmica própria, uma transitoriedade com perfil, ou como diria alguns congoetos do capoeira, suas características, se por dizer, no aspecto identitário do angoleiro. Um dos aspectos que tenho notado que era marcante no eixo ali 80, 90, que é a afirmação da identidade afro-brasileira, princípios e referências da ancestralidade, isso como um efeito marcante na capoeira Angola, né, em detrimento da outra prática, da outra modalidade de capoeira. Quanto que hoje já identificamos um cenário um tanto mais isonômico, muito mais complexo, em que não sei se poderia ainda se manter essa terminologia de luta regional baiana, também já reivindicam esse protagonismo, né, do aspecto identitário da cultura afro-brasileira, de manutenção das referências ancestrais. Então é algo que se torna mais isonômico. Então o perfil étnico-identitário do angoleiro acaba tendo também esses impactos, né, dentro dessa lógica, dessa dinâmica, e ao mesmo tempo também com perfis diferenciados, né, de praticantes, né, essencialmente aptos, como eram descritos na lógica da cultura popular, né, relativamente letrados, oralizados, aquela velha descrição de cultura popular que foi massificada em Bose e em outros autores dessa ordem, e que hoje já não consideramos, a dinâmica já é outra dentro dessa transitoriedade, né. E esse efeito da transição e da dinâmica, né, desses aspectos culturais. Outro ponto que eu ia tratar é especificamente do PL, né, porque eu noto dentro do eixo do quadro das relações com o sistema político da representação brasileira uma lógica de distanciamento e ao mesmo tempo de participação e distanciamento dentro desse reflexo, né.
dentro desse ensejo. E quando ele toma esse aspecto de cenário como elemento que é vindo para a pauta, é quase como surgido como um ente novo, mas quando a gente nota que são características de peles anteriores da regulamentação da prática desportiva no país, ele volta ao palco. E esses instrumentos, né, que é em si nacionalmente o fórum, né, que é específico da Bahia, a frente, né, que é no Congresso Nacional, os efeitos, né, a proposta encabeçada ali no Senado, a proposta que está sendo transitada na Câmara, né, que tem perfis diferenciados e tal. E como vocês analisam, dentro desse quadro sistemático, a participação dos capoeiristas dentro das relações dos sistemas políticos, né? O nosso sistema político, quando que, dentro da prática, do exercício continuado da capoeira, muitas das vezes também não tem diálogo direto desses sistemas, né? E um dos elementos aí, eu acho que o terceiro ponto, que eu citei, que ia tratar apenas de 3, Só uma outra mesa. É dentro da... Desculpa, é dentro da minha possível liberdade, né, de expressar. Pode ser. Essa lógica entre essa composição de pontos que são discrepantemente antagônicos e dentro da consensualidade, da construção de um PL que poderia contemplar de modo transversal, né? Quais os pontos da lógica que seria consensual? Porque somente o consenso poderia instrumentalizar uma ação política, né? Uma ação dentro do quadro de divergência, ela resulta dentro dos quadros de organização e de votação da mesa, da pauta na Câmara, que a gente sabe que é fracassada para a gente. Isso chama-se poder. Poder. Sim, Isso chama-se poder. certo. Bom, concluindo, esse seria o último ponto. Desses 4 elementos consensuais da prática, né, para um fenômeno de regulamentação da atividade. Você podia ter feito essa provocação um pouco mais cedo, você não acha? E aí agora você fez uma reviravolta. Vamos lá, vamos lá. Eu sigo no bloco, foram 4 e eu esperei. Daqui pra lá, então? Eu vou começar que eu preciso ir ali. Com relação à relação entre capoeira e candomblé, eu não tenho a menor dúvida de que a defesa da capoeira e o fortalecimento dessa defesa, sobretudo no enfrentamento dessa PL 31, passa pela reinserção da capoeira na dinâmica da resistência dos povos africanos no Brasil. E isso significa reposicionar a capoeira num contexto mais amplo do racismo, do enfrentamento ao racismo, em defesa das casas terreiro, seja lá em que nação ela se dê, das culturas tradicionais africanas, etc. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente faz isso. Nós estamos completando 20 anos a nossa organização, a gente tem isso regimental, no estatuto, enfim, a gente tem feito isso em toda a nossa produção, né? Toda a produção do Grupo Nzinga é voltada para reafirmar a ligação da capoeira com o candomblé. Nós somos uma organização vinculada a uma casa terreiro, né? A uma comunidade terreiro, que inclusive, depois, se você quiser, a gente acabou de lançar agora o nosso segundo CD chamado Capoeira de Abrigação, né? Que é uma provocação em cima do termo obrigação, né? Eu estou de obrigação, na realidade é abrigação. Então a gente está lançando aqui de novo um segundo CD que reúne músicas de capoeira e músicas de candomblé, tá? Interpretada no contexto da capoeira. Mais do que isso, trabalhamos com a defesa dos candomblés de matriz banto, né? E nós não somos novos nessa luta. Nós aprendemos isso dentro do GCAP. O GCAP começou isso lá no início dos anos 80, né? Mostrar que existia sobre os candomblés de Angola uma dupla perseguição, que existe uma hegemonia, uma nagocracia,
iorubacracia, seja lá, quentocracia, né? E que é preciso desvelar as matrizes bantus da identidade cultural brasileira. Então a gente vem fazendo isso pra gente não é uma novidade, faz parte do nosso repertório, do nosso enredo, né? É também uma das nossas cachaças. É só uma questão. Ou melhor, bitatilas. É só uma questão. Eu conheço o trabalho, eu sei que vocês fazem. A minha provocação foi no sentido de que vocês façam essa provocação não só para os alunos do Nizinga ou de pessoas que já estão engajadas, mas de pessoas que não se engajaram, entendeu? E que acham que essas questões não podem e não devem ser discutidas. Mas assim, tipo, trazendo... A gente faz isso também. Puxa. A gente faz isso tentar também. puxar cada vez mais. Nós fazemos uma coisa chamada artivismo, né? Nós somos capoeiristas ativistas, né? Esse trabalho aqui, quando ele foi feito originalmente, foi um trabalho de mestrado, ele tinha como título Sou discípulo que aprende, meu mestre me dá lição. Naquela época eu ainda não era feminista. Sou discípulo que aprende, meu mestre me dá lição. Tradição e educação entre os angoleiros baianos. E eu, agora, né, aproveitar para agradecer aqui publicamente a Franciane Simplício, que me fez o convite para compor essa coleção. Quando eu fui chamada, na reelaboração desse texto, eu fiquei pensando exatamente o que eu trabalho nisso aqui, o que era que eu queria evidenciar, né? E esse é um trabalho que busca evidenciar a formação política do capoeirista dentro do GECAP nos anos 80, quando a gente enfrentava o regime militar, quando a gente enfrentava o crescimento, o avanço da capoeira regional, né? E a vergonha da capoeira Angola, a falta de referências positivas dentro da capoeira Angola para a cena política, não para a capoeira Angola, né? Mas para a cena política. Então, como foi que isso tudo veio a de certa forma constituir o modelo de formação de capoeirista que o GECAP imprimiu naquela época. Daí o nome Capoeira Angola como prática política entre os angoleiros baianos nos anos 80, 90, né? E então a gente, de certa forma, a gente está fazendo isso ressaltando a importância que né, a gente permanecer na luta contra o racismo no Brasil e onde quer que ele se expresse, e onde quer que ele se manifeste, né? Isso é dizer, inclusive, cadê que eu tô, né? Como é que a capoeira vai atuar nesses eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos? Como é que a capoeira vai atuar nesses eventos com relação aos imigrantes africanos no continente europeu? Então tudo isso é pauta nossa. Né? Tudo isso é pauta nossa. A gente não pode vir para um lugar como seja Valença, seja onde quer que for, e a gente está aqui numa zona de conforto bacana, legal, nossos amigos, nossos brothers, né? E a gente se desapegar, né, desse contexto, desse cenário político, porque ele de fato importantíssimo, né, para validar a nossa condição de capoeirista, né? Eu insisto nisso, né? A gente só se faz capoeirista no mundo, né? Atuando na transformação da sociedade que a gente vive. Dizendo isso, eu quero me despedir, dizendo que depois a gente está ali, né, com o livro, e agradecer mais uma vez a FICA, a Contramestra GG, pelo convite, e dizer da minha satisfação de encontrar amigos de muitos anos. Isso é muito bacana. Acho que uma das coisas que mais dá a gente a dimensão da força da capoeira é a gente chegar num evento como esse e descobrir que a gente conhece a maioria das pessoas, né? Porque saber que elas permaneceram é que dá força para a capoeira. Ou reencontrar, né? Passar a palavra agora para a mestra Paulinha para as considerações finais e as respostas.
Gente, eu vou pedir desculpas, mas não é possível responder a todas as perguntas que foram feitas. O tempo avançou rapidamente, ficou curto, né? Tivemos aqui muito cuidado com essa questão do tempo para não extrapolar, porque, né, a programação segue, tem várias atividades ainda agora no estúdio. Então eu realmente vou escolher, pensar alguns temas, né, para, enfim, abordar aqui, comentar, né, agora nesses momentos finais, porque as questões que foram feitas foram todas muito boas, muito importantes e vão ficar para a gente pensar. Porque esse tipo de espaço serve para isso. Não é, como eu disse no começo, não é o objetivo aqui da gente estar fazendo palestra e trazer aqui o conhecimento para passar para quem não tem. Nunca se tratou disso. E sim de fazermos uns comentários iniciais e para debater. Todas as pessoas que estão aqui estão totalmente capacitadas para falar dos temas que nós conversamos hoje. Totalmente. Então, as coisas que foram colocadas como perguntas, ou os pensamentos, as considerações, são todas para a gente pensar, para a gente continuar refletindo, para a gente seguir com essas questões. Então, nem cabe querer responder as coisas que as pessoas colocaram, porque não é esse o objetivo da mesa, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi ótimo, né? Já agora, acho que chegando para o final. Desde quinta-feira que vocês estão reunidos, infelizmente eu não pude ficar todo o tempo, amanhã cedo estou voltando para Salvador. Esse é o único momento que o espaço abriu para né, com esse formato mais formal, assim, né, conservador, né, mesa, plateia, que já faz parte, né, da programação dos eventos de capoeira. Já é normal que a gente crie sempre esse espaço. E aqui na programação achei bom que não ficou assim, né? Um momento não muito longo, né? Dentro da programação. E claro que durante as oficinas, as aulas e todas as outras atividades, todo mundo está refletindo, discutindo e produzindo conhecimento também. Então, acho que o espaço aqui criado cumpriu o seu objetivo, que é da gente sentar e conversar aqui, né, também dessa maneira. A gente também sabe fazer isso. E eu acho importante a gente retomar uma observação que o mestre Roxinho fez em relação aos grupos, né? Ao sentido dos grupos e uma observação, uma preocupação que é geral aqui diante desse momento atual, com essas tentativas violentas de agressão novamente à capoeira através do Planalto, da Câmara, justamente logo depois do momento que a capoeira teve esse reconhecimento na Unesco, né, a roda de capoeira como patrimônio cultural da humanidade. Então, você vê, isso não é à toa, né, quando a gente consegue avançar um pouco mais em termos de um reconhecimento desse tipo, que é só simbólico, não obriga nenhum governo de nenhum país a criar políticas que realmente mudem no dia a dia a situação dos mestres, das mestras de capoeira, dos grupos de capoeira, da capoeira em geral. É simbólico mesmo, é importante porque é internacional, porque dá esse selo, é uma instituição que tem prestígio, a Unesco, né? Atua em várias áreas de conhecimento, mas é apenas simbólico, não muda nada no dia seguinte na vida, na realidade da capoeira na prática. O que vai mudar isso na prática é a nossa atuação no cotidiano. Então essa preocupação eu acho muito importante que fique, né, a partir desse ponto, dessa mesa, de que a gente realmente acrescente mais discussão, por mais difícil que seja, como a gente viu, porque as linguagens são diferentes, o vocabulário é diferente, né, lança a mão de um vocabulário que não é tão conhecido pelo outro, mas isso não deve ser impedimento para que a gente faça essa discussão, né? A comunidade da capoeira hoje é variada, é heterogênea, tem pessoas de vários graus de instrução, de várias origens, de várias formações, com várias cabeças. Isso é muito bom e não deve impedir que a gente faça a discussão das coisas, porque daí para retomar essa questão dos grupos, fazer parte de grupos diferentes ou ter essas diferentes maneiras de se expressar não deve impedir que a gente
discuta as coisas e tome decisões e faça mudanças, porque é esse tipo de... Se essas dificuldades, por exemplo, de sentar numa reunião e conversar com pessoas diferentes, com tanta diferença, se isso for um impedimento para que a gente tome decisões, para que a gente atue, isso vai ser ruim para a capoeira, no final das contas, né? Então, outra coisa ruim que foi mencionada por Dâmara, antes daqui no início da mesa, foi a situação de fragilização, de enfraquecimento muito grande da instância dentro da Secretaria de Turismo do município de Salvador, aquela que tratava especificamente de questões relacionadas à capoeira. É turismo ético, secretaria, como é que chamava? É Secretaria de Turismo do Estado. Sim, mas a parte que dava Escritório o Internacional de Capoeira e Turismo. Essa situação grave de fragilização desse escritório é bastante preocupante também, porque foi um espaço institucional que foi conseguido no âmbito da Prefeitura Municipal de Salvador, do governo do Estado, é do governo do Estado, mais grave ainda, porque de alcance de todo o Estado. Então está correndo sério risco de que esse escritório tenha a sua atuação muito diminuída ou até mesmo que ele seja fechado. Então tem coisas muito sérias acontecendo. Então eu tenho certeza que na continuidade do evento essas conversas vão continuar rolando. A ideia é essa. Que todo mundo, as pessoas que não conseguiram falar alguma coisa, mas estão pensando alguma coisa, têm opinião, conversem entre si, conversem, enfim, que essas conversas continuem rolando. A internet está aí para propiciar que a gente continue trocando ideias, mesmo à distância. Então o meu apelo, assim, e nessas palavras finais, é que a gente persista, nesse esforço para se entender. E canalizar agora, falando mais especificamente, da gente encontrar forma de enfrentar essas dificuldades que estão aí. Todas as iniciativas que são intergrupo e que colocam os capoeiristas, angoleiras juntos para fazer coisas juntos, independente do grupo de capoeira que pertençam, eu acho boas. Porque o nosso cotidiano já é muito no grupo, porque mal a gente consegue estar no grupo de capoeira no qual a gente participa, que a gente faz outras coisas, tem a vida, tem os problemas, tem tudo. Então, na prática acaba sendo difícil às vezes a gente participar de alguma iniciativa assim. Mas é muito importante que a gente consiga fazer isso. Tâmara, como gestora, tem tido uma atuação muito destacada e feito um esforço muito grande no sentido de construir espaços e batalhar para que essas coisas aconteçam. E a gente precisa realmente tomar a frente, ocupar o nosso espaço nesse momento, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo aí, na sociedade nesse momento. O conservadorismo, essas forças reacionárias que não estão só na área da cultura e não dizem só a respeito à capoeira, mas especificamente no que diz respeito à capoeira, coisas muito sérias estão acontecendo, também como esse caso de violência, e de estupro coletivo que foi relatado aqui, é muito grave também. Tem iniciativas rolando e pessoas se mobilizando para a gente dar uma resposta também. A gente precisa, além de dizer não à PL 3109, a gente precisa também falar um não bem alto, coletivo e individual, contra estupro coletivo, individual e qualquer tipo de assédio sexual, violência sexual na capoeira. Então tem muita coisa aí pra gente fazer e não devemos deixar, não podemos deixar que as dificuldades da gente mobilizar essa comunidade tão diferente internamente impeçam a gente de fazer isso. A capoeira sempre enfrentou dificuldade para ir adiante, a capoeira Angola mais ainda. Então, por outro lado, a gente também está bastante acostumado a enfrentar dificuldades, Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir, e essa comunidade aqui grande, internacional, pode fazer muito. Então vamos aproveitar que as pessoas fisicamente estão aqui reunidas para tirar alguma decisão, fazer alguma coisa, chegar a alguma conclusão assim, bastante impactante que seja possível a gente realizar, que eu acho que é possível. Muito obrigada.
de passar a palavra para o mestre Augusto Januário, para as respostas e considerações finais, eu gostaria de dar 3 informes, né? Na verdade, são 3 convocatórias. 3 convocatórias. A primeira é: por favor, assinem o abaixo-assinado que está na fanpage da Rede Nacional de Luta pela Capoeira. Esse abaixo-assinado está indo diretamente para os senadores, né, e para os deputados, e eles já estão respondendo. Nós temos apenas 5.000 assinaturas para um universo tão vasto da capoeira. Então a gente pede que vocês entrem na página Rede Nacional de Ação pela Capoeira, assinem o abaixo-assinado, curtam a página e repliquem, compartilhem, nós precisamos ampliá-lo. Vai acontecer às 15 horas a Marcha Internacional contra o Genocídio da Juventude Negra. Nós temos em nosso estado, anualmente, assassinados 30.000 jovens negros. 30.000 jovens negros. Com essa proporção, daqui a 10 anos, nós teremos uma comunidade negra envelhecida e o sistema terá alcançado o seu objetivo de extermínio da nossa população. Então, quem estiver em Salvador, por favor, compareça à marcha segunda-feira às 15 horas. Largo dos Aflitos, aquela rua, no final da Rua da Fica. Tá? Isso é assunto de cada um de vocês. E no dia 11 de setembro, uma data boa de discutir, né? Pela complexidade, né, que ela traz em si. A capoeira vai estar fazendo um debate no Centro de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, o Nelson Mandela. E o debate vai ser em torno do combate ao racismo, né? Então é a capoeira enquanto elemento de combate ao racismo. Assunto esse que não vem sendo debatido. E nós estamos agora implementando o Estatuto da Igualdade Racial. E por boa vontade de quem estava construindo o Estatuto, porque na verdade o capoeirista não se envolveu na construção do Estatuto, por boa vontade citaram a capoeira, mas citaram a capoeira dentro de uma ótica da esportivização, acompanhando o Estatuto da Igualdade Nacional. Então a gente vai ter um processo de regulamentação. Quem estiver aqui nessa data, por favor, participe das atividades. E vou passar a palavra para o mestre Augusto por conta justamente do horário, né? 11. Às 14 horas, no Centro de Combate ao Racismo Nelson Mandela. É uma sexta-feira à tarde. Rede de Combate, Rede Nacional de Ação pela Capoeira. O abaixo-assinado está super disponível lá, no link. Bom, eu vou encerrar minha participação aqui na mesa agradecendo primeiro ao nosso Supremo que nos possibilitou estar aqui, estarmos reunidos, discutindo uma polêmica, que a capoeira é uma polêmica. Desde a sua criação até sabe lá quando ela vai continuar polêmica. Agradecer a FICA, na pessoa da contramestra, né? Janja. Ele me ama. Adoro-te. Ele me ama. GG, pelo carinho que ela tem comigo. A gente se conhece não muito tempo, mas o bastante para que a gente tenha criado um laço. Então, Janja, o GG, apaixonado. GG, muito obrigado pela sua confiança, pelo suporte. Eu já participei de outro momento junto à FICA e são pessoas que eu aprendi a gostar. Eu conheço essas pessoas desde passado, mas tudo que já passou, um dia volta e a gente vai voltar.
Outra coisa que eu queria falar, além do agradecimento, é que viver a política da capoeira, viver a política religiosa, seja ela qual for, é necessário que a gente esteja inserido lá dentro. Porque não é só leitura, não é só através de um bate-papo que a gente vai construir uma espiritualidade, vai construir um conhecimento da capoeira. Então você tem que vivenciar. E para a mestra, vou dizer a senhora o seguinte, só para encerrar, vou cantar uma música de capoeira, que é uma ladainha, isso eu aprendi com o mestre Zé do Lenço. Cara feia pra minha fome, olho arregalado é medo. Se tiver bronca de mim, por favor levante o dedo. Me chamaram de guloso, eu não sou esfomeado. Se quiser me dar de comer, me dê um prato incalculado. Se for ruim, eu como todo, e se for bom, deixa um bocado. Então a capoeira é isso, é essa coisa boa que a gente come e se enfada. E essa coisa ruim que a gente come só para não fazer gosto ruim da comida dos outros. Então, essa questão do saber, a sabedoria, o conhecimento, ela vem justamente para tanto jogar a gente lá no altíssimo, como jogar a gente lá no baixíssimo. Então, eu agradeço a vocês a possibilidade, agradeço a mesa, esses ilustres companheiros de luta. Lá nós somos opositores, aqui nós somos companheiros. Porque lá eles vão querer me dar zero lá na minha prova.